Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla Belotto, da Belotto e Belotto Redações, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da pressão familiar no período do vestibular. Esse vídeo não é só para os alunos, né, para os meus queridos alunos, ele é também para a família, porque às vezes a gente acha que está incentivando e nós estamos dando aquela pisadinha para acabar de afundar o nosso adolescente, certo? Então hoje nós vamos falar de um assunto que eu não concordo muito com o termo, mas foi um assunto que eu estudei bastante para falar com vocês, que é a respeito de pais tóxicos, tá bom? Eu não acredito que os pais sejam tóxicos. Eu acredito que às vezes adequações nas nossas formas de falar, elas mudam a nossa convivência, e isso já facilitaria muito a relação entre os familiares e os vestibulandos. Bora lá? Bom, nós vamos começar com uma fala, assim, que ela é muito comum e não necessariamente porque o seu pai fala isso, ele é tóxico, tá? Por favor. Como eu disse, eu nem concordo exatamente com o termo, é que existem vários estudos em torno desse termo, mas a fala é essa. Eu fiz tudo por você e você é um ingrato. Vocês conhecem essa fala? Eu ouvi bastante lá na minha casa, quando eu tinha a idade de vocês. E aí, o que acontece com isso? É muito comum existir uma pressão, tá? Para a geração atual e para minha geração também, para todas as gerações, certo? Vinda da família. E essa pressão, ela tem o interesse de mostrar para vocês que o mundo lá fora é difícil. Mas onde nós, digo nós porque eu também sou mãe, onde nós pais erramos. A gente o tempo todo busca de diversas formas facilitar a vida de vocês. Seja comprando tudo que vocês querem e não dificultando esse acesso às coisas que às vezes pra gente foi muito mais difícil e a gente acaba fornecendo para vocês com certa facilidade para que vocês não sofram tanto, né? Entretanto, essas questões elas acabam interferindo depois no futuro dos nossos adolescentes. Por quê? Eles acham que com um clique, como a gente compra algo na internet, eles conseguem aquilo que eles desejam. E a gente, passado aí dos 10, 11 anos, também como pais, paramos de acompanhar os nossos filhos diretamente, principalmente no que é relativo ao estudo, tá? Então você acha que aquilo que você fazia antes, você não precisa fazer mais, né, pai? E os filhos, como parou aquela cobrança assim de, você tem que estudar, estudar, estudar. E aí o que acontece? Chega no terceiro ano do ensino médio, o aluno se sente completamente assim pressionado, porque é o momento que a gente volta a pressionar. E não é assim que funciona. Porque se a gente entendesse que antes do período fosse criado, fosse gerado uma tabelinha, um momento diário para os estudos, sabe, que aquilo se tornasse comum ao aluno, entrasse na rotina do aluno, ele não vai sofrer isso depois no ensino médio. Agora, a gente abandona eles por diversos, né, por um bom período aí, né, lá dos 11 aos 16. E aos 17 a gente fala assim, agora vamos, eu vou te cobrar. Por que você não está estudando? Se você não estiver estudando, eu vou fazer você trabalhar. Olha, o filho da fulana conseguiu. Então, isso é uma coisa muito comum para vocês, mas é um erro que ambos cometemos, pais e filhos, beleza? Outra questão muito comum entre os pais é assim, eles apresentam para vocês diversas possibilidades de vidas de adultos, tá? Como, por exemplo, você precisa ajudar em casa, você tem diversas responsabilidades em casa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Entretanto, não existe a contrapartida, tá? Como assim a contrapartida, Carla? Filho, você tem as suas responsabilidades que já são semelhantes à da vida de adulto, mas agora você também tem alguns direitos da vida de adulto. Eu não tô falando que é pra você se acabar em festas, adolescente, não. Eu só estou falando que assim, não é pra eu falar, você tem responsabilidades, mas quando você sugere, adolescente, que tem os direitos, você é podado. Não é legal assim, não é interessante, a gente sabe disso. Então, o que a gente propõe? Que os pais e adolescentes conversem, sabe? Criem listas, quando é escrito é melhor ainda, tá? Criem listas de responsabilidades e de direitos.
e horários e combinados, porque daí saiu do combinado, o filho já mostrou para você que ele ainda não tem maturidade para esse momento, então ele também não tem os direitos de adulto, tá? E se ele cumpre adequadamente, você percebe que ele tem maturidade para essas coisas. Então é uma coisa que eu sempre brinco com os alunos com as questões da redação, que muitos dos fatos que a gente tem que melhorar, lembra aqueles rádios antigos de carro que a gente mexia assim, ó, no botãozinho? É uma sintonia fina. Então, é uma questão de sintonizar a fala, conversar, ouvir. Porque a gente em casa acha que não precisa ouvir os filhos e é importantíssimo. Essa troca de opiniões, de momentos, tudo mais, é muito importante para pais e filhos, tá? Essa outra questão que a gente vai comentar agora, ela faz referência sobre o fator de os pais jogarem todas as expectativas dele, inclusive dos sonhos que eles tiveram, tá? Em cima dos jovens. E quando os jovens alcançam, não vem nenhum parabéns, né? Vem aquele assim, você não fez mais que a sua obrigação. Gente, é a lei do retorno. O jovem se dedicou, ele conseguiu, ao menos um parabéns no final é importante para ele, sabe? E também é importante a gente entender que essa palavra, ela para mim rege a humanidade, que é o indivíduo. Ele é um só, tá? É individual. Não dá, pai, para você colocar as suas expectativas do que você não conseguiu alcançar ou ser nas costas do seu filho, entendeu? Ou então falar assim, por que você está escolhendo a profissão de professor de língua portuguesa, que é o meu caso? Você poderia ser isso, aquilo, mas você vai dar aula? Eu vou dar aula, é o que eu quero, é o que eu gosto. Entendeu? Mas você poderia ser dentista, médico, o que for. Mas não é isso que o jovem quer. Então também conversar sobre essa questão do respeito da escolha do jovem, sabe? E toda a questão que ele alcançar, toda a vitória dele, ela tem que ser comemorada, gente. Porque as suas você comemora. Hoje, ainda mais com as redes sociais, a gente vê o pessoal comemorando o ingresso em um emprego, ou em uma, que seja, faculdade, emprego, a abertura de um comércio e tudo mais. Por que você não vai valorizar o do seu filho que está do seu lado, dentro da sua casa? Concordam? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.